dos mais belos salmos das Escrituras Sagradas, e também conhecido, tem sido o Salmo de número 1, o Salmo 1. E hoje a nossa mensagem será baseada no Salmo 1. Nós vamos fazer a leitura de todo esse salmo. Diz assim: Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor. Na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, e no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Os ímpios não são assim. São, porém, como a palha que o vento dispersa. Por isso os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Oremos ao Senhor. Ó Deus, nessa noite, quando estamos diante do livro sagrado aberto, as Escrituras Sagradas, queremos que essa palavra fale conosco, fale ao nosso coração, nos trazendo um tempo novo de esperança, sabendo que o Senhor ama os que são seus e cuida de nós. Por isso fala conosco, Espírito Santo de Deus. Sabes, não temos nada em nós mesmos, mas, ó Deus, tua palavra, ela é poderosa para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Por isso, abençoa-nos nessa hora. Diante da tua palavra, fala conosco. Em nome de Jesus oramos. Amém. Graças a Deus. Estamos vivendo um tempo de tanta impiedade, de tanta iniquidade, que alguns ficam assustados, porém outros já estão se amoldando e se acostumando. É tão interessante você perceber essa questão da adaptação e de acostumar-se com o mal, com o pecado, com as tragédias. Por exemplo, numa cidade pacata, pequena, onde quase nada de novo acontece, onde tudo é muito calmo, quando no centro da cidade um carroceiro passa com uma carroça e porventura acontece alguma coisa e aquele cavalo morre ali, as pessoas se aglomeram, ficam horas ali para ver o acontecido de um animal morto ali no centro daquela pacata cidade. Agora, é impressionante como nós que vivemos numa grande cidade, a gente acaba se acostumando com as tragédias do dia a dia, a impiedade, os crimes, a violência. Nós nos acostumamos a isso. Nos acostumamos a ver a caminhada do homem mau como se fosse uma coisa natural e normal. Mormente hoje, nos tempos que estamos vivendo na nossa nação brasileira, há um espírito de malignidade trabalhando no coração dos homens, de forma que os homens têm a cada dia piorado na sua trajetória. A questão, por exemplo, dos menores abandonados era um tema do passado.
Hoje nós estamos trabalhando com os adultos que estão aglomerando-se nos grandes centros, na Cracolândia. Quem poderia imaginar uma coisa dessa? Um dia isso iria acontecer. Quando você vai à cidade de São Paulo, você vê, não são dezenas e centenas, são quase milhares de homens, mulheres, adolescentes e crianças ali aglutinados no meio do lixo, no cetro da impiedade, abandonados, são tidos como moradores de rua, mas na verdade dependentes químicos, que nos reporta com aquele filme que nós achávamos loucura um dia isso acontecer, dos mortos-vivos, dos zumbis, nos reportam aos zumbis, são como zumbis. E o que mais nos impressiona é que a política brasileira proíbe que se toque neles, que se mexa neles. A impunidade diante da corrupção é algo devastador e assustador. As leis injustas que estão sendo impostas nesses últimos dias faz entristecer o coração dos homens crentes piedosos. Queridos, o quadro que vivemos é consequência do comportamento ético, do comportamento moral do cidadão e da família brasileira, infelizmente. Vivemos uma crise moral. O carnaval se aproxima. Será que virá por aí? Estamos vivendo uma crise moral onde o certo se chama mal e o mal agora se chama certo. Tudo isso, meus queridos, se deve de fato ao cinismo e à impiedade que se encarnou na cultura brasileira. Há um certo descaso do trabalho correto, sem manobras, sem conchaves, e há um descaso à família, há um descaso ao matrimônio, há um descaso às crianças e aos idosos. Rui Barbosa, grande intelectual, escritor e pensador, disse certa feita: de tanto crescer as nulidades, de tanto aumentar as injustiças e de tanto agigantarem-se o poder nas mãos dos maus, o homem chegaria a rir-se da honra. Escutem, é o tempo que estamos vivendo. O homem chegaria a rir-se da honra, a desanimar-se da virtude e a ter vergonha de ser honesto. Esse é o tempo que estamos vivendo. Tudo isso aponta, queridos, para aquilo que nós temos aprendido com os teólogos, pais da igreja. Você pode ver como nós somos miseráveis pecadores na depravação total da raça humana. Nisso todos nós concordamos. A depravação total está clarificada, estabelecida nesses tempos. Neste salmo que lemos, o salmista vai apresentar dois caminhos diferentes, a saber, o caminho do justo e o caminho dos ímpios, os quais têm consequências, queridos, eternas para aqueles que por eles caminham, segundo o versículo 6. Por isso, nessa noite, nós queremos trabalhar o tema, a trajetória do justo. É o que de fato nos interessa neste salmo. A trajetória da vida do homem que caminha o caminho dos justos. De fato, é um caminho estreito. Como diz o Novo Testamento, ele é um caminho apertado. Portanto, em primeiro lugar, nós vamos ver no versículo 1, o caminho do justo, meus queridos, ele é caracterizado pela reprovação do pecado. Nós temos
3 verbos que retratam o relacionamento com o sistema ímpio que vivemos: anda, se detém e se assenta. A trajetória do caminho do justo é caracterizado pela reprovação do pecado, de maneira que ele não anda no conselho dos ímpios. A triste experiência, meus irmãos, de Adão e Eva em dar ouvidos ao conselho da serpente trouxe consequências eternas: morte física e espiritual, trouxe dor, trouxe sofrimento. Quando você vai no capítulo 3 de Gênesis, quando ali Deus começa a chamar um por um para dar o castigo, e todos receberam. Adão, suor do teu rosto trabalharás a partir de agora. A mulher, com dores dará luz aos seus filhos, e o seu desejo será para o seu marido, e ele te dominará. Acho que essa é a pior parte. Coitada das mulheres. A terra, malditas, serás a partir de agora. Você vai ter abrolhos, espinhos, a própria serpente. A partir de agora você vai se rastejar. Possivelmente ela andasse como uma lagartixa, um largato, sei lá, voasse. O fato é que a partir de agora ela ia se rastejar sobre o seu ventre. E todos foram recebendo o seu castigo, por causa da experiência de dar ouvidos ao conselho da maldade. Jó disse, Jó capítulo 21, verso 16: longe de mim o conselho dos perversos. Eu diria que essa mensagem seria tão apropriada para os nossos jovens e adolescentes, aqueles que vão adentrar as universidades. Eu queria tanto que o Espírito Santo falasse ao coração desses moços, para que como Jó eles pudessem dizer: longe de mim o conselho dos perversos. Os vários filhos pródigos que seguiram o caminho das drogas, o caminho da promiscuidade sexual, da corrupção, muitos hoje colhem o fruto amargo de suas obras más, porque ouviram ou deram ouvido aos conselhos dos ímpios. Eu fico me perguntando o que leva um moço, uma moça, a querer experimentar a droga. Irmãos, eu tenho 70 anos, eu nunca vi na minha vida maconha, nunca vi. Nunca me foi oferecido cocaína, nenhum tipo de droga. Eu não sei como isso de repente chega nas mãos dos nossos filhos, e num vacilo, numa distração, eles querem experimentar, dando ouvido aos conselhos dos ímpios, e de repente nunca mais eles conseguem a verdadeira libertação, e a consequência é trágica, Alguém disse: perca tudo na vida, mas não perca a sua consciência. Esteja com os olhos abertos, com o entendimento aberto, a alma prescrutando os caminhos do mal, atento aos conselhos dos ímpios. Não dê ouvido aos conselhos dos ímpios, que a palavra de Deus diz que o caminho do justo, aquele que é justificado pelo sangue de Jesus, o servo de Deus, é um caminho caracterizado pela reprovação do pecado. Diga não ao conselho dos ímpios. Me dirijo aos jovens: digam não aceite o conselho dos ímpios. Outro verbo é que ele não se detém no caminho dos pecadores. Queridos, o justo não se envolve com a pressão dos incrédulos. Ele não se simpatiza pelo estilo de vida deles. É preciso
reprovar o caminho dos pecadores. Este é o grande trauma e o problema da pós-modernidade. Nós estamos achando tudo muito normal, e isso não é normal, é pecado, é caminho que leva à morte. Diga não ao caminho dos pecadores. Ah, mas todo mundo faz. Ah, mãe, todo mundo está fazendo, todo mundo está usando. Se a luta dos adolescentes com os pais que têm filhos adolescentes, que estão sendo influenciados, aconselhados pelo homem mau. Então, nós acabamos cedendo, porque tudo é tão normal, todo mundo faz, e a gente vai cedendo aqui, a pressão cedendo ali. Queridos, nós precisamos ficar firmes, os pais precisam ficarem firmes e orientar os seus filhos para que não aceitem a pressão dos incrédulos, não simpatizar com a vida que eles levam e colocar o dedo e dizer: isto não agrada a Deus, a forma como eles estão vivendo. Dizer aos nossos filhos: é pecado. Dar nome certo àquilo que a palavra de Deus diz que é pecado, e é pecado mesmo. A pessoa que se detém no caminho dos ímpios corre o risco de se amoldar. Quando você se detém, você para, você vai tomando a forma, se amoldando ao padrão da vida deles, e acaba sendo influenciado, passando a falar a mesma linguagem deles, passando a pensar como eles e, infelizmente, a agir como eles. É preciso reprovar o conselho dos ímpios. A nossa trajetória de vida cristã, de homens e mulheres justificados pelo sangue do Cordeiro, precisamos reprovar o pecado, reprovar o conselho dos ímpios, dizer não, levantar a bandeira de cristão, de crente, ter coragem para dizer: eu sou cristão, eu sou crente, eu não concordo, eu não aceito. A palavra de Deus para mim, isso é claro, isso é pecado, não agrada a Deus. A ordem, queridos, é fugir da influência e influenciar. 2 Timóteo capítulo 3, versos de 1 a 5. Vamos ver esse texto. Olha o que diz a palavra de Deus. 2 Timóteo capítulo 3. Sabe, porém, isso, nos últimos dias, lá no Brasil, em São Paulo, em Aê Carvalho, sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, percebam, jactanciosos, os homens serão arrogantes, os homens serão blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados eles serão implacáveis de tanta ruindade e maldade, serão caluniadores, sem domínio de si. Pior ainda, nesses últimos tempos, os homens serão cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigo dos prazeres que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. O que é que nós temos que fazer com esses homens, queridos? Vamos ler todos juntos? Foge deles. Foge também deles. É preciso fugir. É preciso dizer não. É preciso correr. E correr muito. Isso me reporta a José, quando ele foi tentado por aquela mulher, esposa de Potifar, muito bonita, atraente, e ela se apaixonou
por José. Ela era casada e começou a dar em cima de José, que era empregado. E ela insistiu tanto que chegou um momento em que ela resolveu partir para cima de José. José diz que lutou com aquela mulher, deixou suas vestes para trás, ela agarrou sua capa e ele largou da sua capa e fugiu e correu sem olhar para trás. Foge também deles. A trajetória do justo. Nós sempre seremos caracterizados por aqueles que reprovam o pecado, que lutam contra o pecado. Terceiro verbo é que não se assenta na roda dos escarnecedores. Queridos, é um processo. Quem anda no conselho dos ímpios, dá ouvidos a essa gente maligna, um dia ou outro acaba se detendo em seus caminhos, e finalmente acaba se assentando na roda dos escarnecedores. Hoje estamos vivendo um tempo de libertinagem. Os adolescentes saem 11 horas da noite, passam a noite toda fora. Alguns voltam pela manhã, outros nem voltam. Como os tempos mudaram. Nós somos de uma geração antiga, onde os pais diziam, olha, 10h30, 11 horas, preciso estar em casa. Hoje os nossos filhos saem de casa às 10h30, 11 horas e passam a noite fora, dando ouvidos e se assentando na roda dos pecados escarnecedores. É um processo. Querido, sentar-se à mesa de alguém significa ter comunhão, significa ter algo em comum com ele. Como nós vamos ousar, nós que estamos na trajetória do caminho de pessoas justificadas, como nós vamos assentar e ter comunhão com o ímpio, com o malfeitor, uma pessoa usada pelo diabo? Como nós vamos nos assentar na mesa com alguém e termos comunhão, ter algo em comum com esse tipo de gente? Paulo diz aos Efésios capítulo 5, verso 11, não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai-as. Tem que ter coragem, irmão, para dizer, é pecado, é errado, eu não aceito isso. Tem muita coragem, uma sala de universidade liberal, libertina, uma moça crente, um jovem crente se levantar e dizer, está errado, eu não concordo com isto. Isso tem um nome na palavra de Deus, é pecado. Em segundo lugar, nós vamos ver no verso 2, que o caminho do justo é caracterizado pelo apego à palavra de Deus. Ele diz, antes o seu prazer está na lei do Senhor. Queridos, é diferente ser religioso, de viver de fachada, porque o seu prazer na palavra é correspondido no seu viver, no seu testemunho. A trajetória do caminho do homem crente, da mulher crente, do homem justo, justificado, é caracterizado pelo apego à palavra de Deus e pelo fruto que ele dá. A Bíblia diz que ele se deleita na palavra de Deus. O seu prazer está na palavra de Deus. Olha o Salmo 119, versos 77 e 92. Olha o que diz a palavra de Deus para nós nessa noite. Baixem sobre mim as tuas misericórdias, para que eu viva, pois na tua lei está o meu prazer. Não fosse a tua lei, ter sido o meu prazer, há muito já teria eu perecido na minha angústia. Nosso prazer deve estar no apego à palavra de Deus. Apegue-se à palavra de Deus, ouça a palavra de Deus, cante a palavra de Deus, leia a palavra de Deus, medite nela, gaste tempo. Ele diz que o prazer está na lei do Senhor e que devemos meditar de dia e de noite.
A palavra é para ser lida e meditada. Jeremias 15, 16. Diz assim: achadas as tuas palavras, logo as comi. As tuas palavras me foram gozo e alegria para o coração. Pois pelo teu nome sou chamado, ó Senhor, Deus dos exércitos. Maravilha, que delícia é você ter achado graça diante de Deus e perceber como Deus te ama e como Ele é misericordioso. Quando você se deleita nas Escrituras e vê que há promessas de Deus para a sua vida. Queridos, a Bíblia não deve ser um amuleto de proteção na entrada da nossa casa, na sala, exposta no Salmo 91. Tem muita gente que faz isso, não é? No seu negócio, no seu comércio. Põe a Bíblia num estandarte, aberta no Salmo 91, como se ela fosse um amuleto. A expressão meditar na palavra de Deus de dia e de noite mostra o quanto nós precisamos da palavra de Deus atuando e trabalhando na nossa mente e nos nossos corações. É a palavra de Deus quem nos lava, a palavra de Deus quem nos limpa. Ela é tida nas Escrituras como águas purificadoras. Vós já estáis limpos, disse Jesus, pelas palavras que eu vos tenho pregado. Irmãos, nós precisamos ler mais a Bíblia, ouvir mais mensagens, ouvir as Escrituras. Hoje você tem uma gama de privilégio através da internet. Você pode ouvir pregações e mensagens, palavras abençoadoras. O caminho do justo é caracterizado também pelo apego à palavra de Deus. E, finalmente, em terceiro lugar, o caminho do justo é caracterizado pela vida frutífera. Está lá no verso 3. Diz que o justo, ele é como a árvore plantada junto à corrente de águas. É tão impressionante, queridos, notar essas verdades acerca da corrente de água. A corrente de água, quando você olha num vale cheio de árvores, numa floresta, você percebe claramente que algumas percorrem um caminho com um verdor sobressalente das outras. São mais verdes, exatamente porque ali deve haver um rio, de onde elas bebem a água e são assim alimentadas pela corrente de água. O profeta Jeremias, ele utiliza a mesma linguagem para se referir ao homem justo, cuja vida está plantada junto a Deus, em comunhão e confiança a esse Deus. Veja Jeremias 17, versos 7 e 8, o que é que diz a palavra de Deus. Bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor, porque ele é, de que jeito? Como árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para os ribeiros e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde e no ano de sequidão não se perturba, nem deixa de dar frutos. A palavra de Deus também diz que este homem que é caracterizado por essa vida piedosa, no seu devido tempo, ele dá o fruto e cujas folhas não murcham, diz o verso 3. Queridos, a vida frutífera do homem justo é cheia de vigor. O Salmo 92, verso 12 e 13, você também já conhece essa palavra, mas nós vamos ler, fala exatamente isso. O justo florescerá como palmeira, crescerá como cedro no Líbano, plantados na casa do Senhor, florescerão nos atos do nosso Deus. Volta lá a primeira parte, por favor. Aqui ele usa a palmeira e o cedro do Líbano. São duas árvores
próprias do Oriente, e são usadas neste Salmo 92 para mostrar como a palmeira é retilínea, como ela é reta. E aí está a sua beleza. Assim como o cedro do Líbano é uma árvore tão importante para os que moram no Oriente, porque fala da sua força e como ela suporta as tempestades de areia, os ventos fortes dos desertos. Esse cedro deve representar a nossa firmeza e a nossa vida reta, representada pelas palmeiras, retilínea na presença do Senhor. Queridos, vale a pena trilhar a trajetória do justo. Vale a pena. Há promessas de Deus para nós. Diz assim: e tudo quanto Ele faz será bem sucedido, no verso 3. No seu devido tempo Ele dá o fruto, as folhas não murcham e não caem. São fortes, como o cedro do Líbano, retilíneo como a palmeira. E tudo o que Ele faz será bem sucedido. Já pensou que coisa extraordinária? Deus abençoando as obras das suas mãos, de tal maneira que tudo que você colocar as suas mãos, Deus vai fazer prosperar. A palavra de Deus nos diz que pelo fruto vos conhecereis. A boa mão de Deus será conosco, se nós trilharmos a trajetória do justo. E todos verão e reconhecerão a bênção do Senhor sobre o seu povo. O mundo vai ver a diferença. Ele vai perceber. Quando olhar para nós, eles vão ver os nossos frutos, o nosso testemunho, a nossa linguagem, no nosso falar, o nosso comportamento, nos nossos negócios, a santidade, o caminho da santidade pelo qual nós estamos sendo desafiados, como tema deste ano, a trilhar. A igreja está sendo desafiada a melhorar a qualidade de vida espiritual. Para isso você deve lutar contra todos os ataques do maligno, como nós vimos no princípio da mensagem. Não dar ouvidos ao conselho, não parar, não se assentar na roda dos escarnecedores, mas antes ter o seu prazer nas coisas de Deus, o seu prazer de vir à casa de Deus, seu prazer de estar cantando no coral, louvando ao Senhor, de trabalhando na obra e na seara de Deus, ter prazer nas coisas espirituais. Escute isto, a nossa vida está passando tão depressa, nada levaremos para esse mundo. A palavra de Deus diz que nu viemos e nu voltaremos. De fato, o que nós podemos levar em nossas mãos são as nossas boas obras, diz ao livro de Apocalipse. Por isso, trabalhe para a glória do Senhor, use os seus talentos, os seus dons para servir ao Senhor. Deus te abençoará, fazendo que todos ao seu redor reconheçam que você é diferente e é bênção do Senhor sobre o seu povo. Deus nos dá o fruto do Espírito. Precisamos, queridos, ser um ramo frutífero, para que o mundo reconheça Cristo em nós. Não um ramo seco, não uma árvore, uma figueira murcha, uma figueira com folhas apenas, mas precisamos ser um ramo frutífero. Os nossos frutos precisam ser vistos pela sociedade. Queridos, e estamos vivendo num tempo onde isso é muito fácil. Quando ao nosso redor só há maldade, quando ao nosso redor só há malignidade, onde o caminho dos ímpios está tão claro e notório. Ao você colocar os pés na calçada, você começa a perceber a malignidade, a maldade e tudo que não presta. Nesses próximos dias de carnaval, por onde você andar, você vai ver isso muito claramente. E é por isso que é tão fácil perceber a nossa santidade, porque estamos caminhando em um mundo que está apodrecido, e nós somos como sal a salgar esse mundo apodrecido pelo pecado. Basta que você
seja um ramo frutífero para que as pessoas possam ver em mim e você, homens e mulheres de Deus. Deus nos dá o fruto do Espírito para que as pessoas reconheçam Cristo em nós. Em Gênesis 49, 22, a palavra diz que José era um ramo frutífero. Olha que interessante. José era um ramo frutífero, junto à fonte, onde tem água, e que seus galhos, eles se estendiam sobre o muro. Que expressão linda sobre a vida de José, um homem de Deus. Eu quero concluir esta mensagem dizendo que a trajetória do justo é, portanto, caracterizada pela reprovação do pecado. Sejamos ousados e corajosos para reprovar o pecado, não nos envolvermos com ele, pelo contrário, dizer não, é pecado, isso não agrada a Deus, não é? E a pergunta que não quer calar é essa: como se tem caracterizado o pecado em nossas vidas? Como você tem tratado o pecado na sua vida? Passado pano, acalentado, arrumando um colinho para ele quentinho, ou você tem fugido dele, corrido, lutando, numa luta espiritual, para que Deus te livre dos grilhões e das cadeias do pecado? O pecado na sua vida, na nossa vida, a pergunta que não quer calar é esta: é um acidente ou é uma prática constante? Nós precisamos pensar nisso, através do ensino da palavra de Deus sobre a trajetória do justo, que vimos aqui no Salmo 1. Em segundo lugar, apego à palavra de Deus. A trajetória do justo, ela é caracterizada pelo apego à palavra de Deus. Eu diria apego pelas coisas espirituais. Gostar das coisas espirituais, mais do que as coisas do mundo. Colocar Deus em primeiro lugar, como diz o Evangelho de Mateus, capítulo 6. Buscai primeiro o reino de Deus. Em primeiro lugar, Deus na sua vida. Qual o valor que a palavra de Deus tem tido em sua vida, meu prezado irmão? Finalmente, a vida frutífera. Há evidências em sua vida do fruto do Espírito? O fruto do Espírito está lá em Gálatas, capítulo 5, verso 22. Amor, bondade, justiça, mansidão, alegria. São características de alguém que, como José, é um ramo frutífero. E os seus frutos, eles se manifestam e o mundo pode ver isso em nós. Há evidências em nossa vida do fruto do Espírito? Só você pode responder isso. Sobre o caminho dos ímpios, nós não falaremos, porque não é o caminho que nós queremos trilhar. Porque o salmo que lemos diz: e o fim daqueles que trilham o caminho da impiedade é um fim trágico, com a ira de Deus sobre eles e o juízo sobre eles. A Bíblia diz que o ímpio não tem paz, e ele não tem mesmo. Não discuta com eles. Quando você tiver um diálogo com o ímpio, com a impiedade, você apenas repita assim: a Bíblia diz, o ímpio não tem paz. Não, mas isso... A Bíblia diz, o ímpio não tem paz. E vai para a sua casa. Chegando em casa, você faça uma oração pela vida dessa pessoa. Essa palavra vai martelar na mente do ímpio: você não tem paz. Por isso nós queremos trabalhar nessa noite, não o caminho da impiedade, a trajetória do ímpio, que é triste no seu final, mas a trajetória do justo. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos orar. Pai, eu oro pela tua igreja, para que ela, justificada pelo sangue do Cordeiro, possa frutificar como crentes plantados junto a ribeiros de água,
quando não se cansam e dão seus frutos na estação própria. Livra-nos, ó Deus, do pecado. Livra-nos, ó Deus, de dar ouvidos ao caminho da impiedade, à reprovação do pecado. Não dar ouvidos aos conselhos dos ímpios, nem sequer pararmos no caminho dos pecadores, mas fugir deles, correr. Ajuda-nos, ó Deus, para que não assentemos na roda dos escarnecedores. Oramos em favor dos moços e das moças, dos jovens, para que nesses tempos de tanta impiedade e maldade na nossa pátria e no mundo, possam dizer não, e não se assentarem ao caminho, na roda dos escarnecedores. Mas antes ter o prazer nas coisas espirituais. Levanta moços, moças, pais, mães, consagrados às coisas do Espírito, a obra do Espírito, para que se dediquem ao serviço da causa do nosso Mestre, em nome de quem nós oramos. Amém e amém.